Bom, falando do jogo de ontem, o Palmeiras venceu o Vasco. No primeiro tempo, eu achei que o jogo foi mais disputado, né? O Vasco agredindo mais o Palmeiras nos contra-ataques. A melhor chance do primeiro tempo também foi deles, que o Giai tirou em cima da linha numa bike. Eu fui ver depois os melhores momentos. Eu vi o jogo pela TV e tal, mas ontem sentei, vi o VT com mais calma, os melhores momentos. Cara, a tirada do Giai em cima da linha foi um negócio de cinema, irmão. Ele dá uma bike ali. E foi um Cara, lance difícil, né? Não foi um. exato. Não é aquela tirada em cima da linha que o zagueiro tá parado, postado e só mete a cabeça ou o pé. Ele teve que fazer um movimento complexo ali. Ele teve que dar um impulso. Ele dá a bike, bate certinho nela. Se ele erra um pouquinho ali a parte da bola, poderia ter estabanado o taco e entrado, a bola ter entrado. E é óbvio que não ia ser falha dele, porque era um lance totalmente difícil. E no segundo tempo já o Palmeiras já voltou muito melhor, agrediu. O Vasco também sentiu a parte física no segundo tempo, porque o que os caras correram no primeiro tempo, não sei se por causa disso ou não, também tem a questão do gramado, mas não sei se vocês se recordam, 2 caras saíram machucados no primeiro tempo do Vasco, né? O atacante, inclusive ele até chorou, e o zagueiro, que é ex-Palmeiras, né? O Lucas Freitas, canhoto revelado no Palmeiras, que estava no Juventude, que depois que o Lemos se machucou, assumiu a vaga de titular ali na zaga ao lado do João Vitor, que achei que foi bem, de certa forma até conseguiu anular o Tigrinho, mas não conseguiu evitar o segundo gol, o segundo gol não, o gol do Palmeiras. E aí, cara, o Palmeiras agrediu pra caramba, podia ter feito mais gols, 1-0 foi pouco, e o Flaco Lopes perdeu um gol cara a cara, ninguém falou sobre, nem a hora também de ficar enfatizando esse gol que ele perdeu, né? Porque o Palmeiras jogou bem, Palmeiras, principalmente no segundo tempo, o Palmeiras vive uma fase maravilhosa. O Vitor Roque finalmente fez o primeiro gol, então eu prefiro enfatizar isso. Mas o Flaco Lopes perdeu um gol que não poderia perder, né? Numa bolaça ali do Aníbal, ele sai cara a cara e faz o gol. E é isso, Palmeiras 3 pontos, liderança provisória, pelo menos, né, até o jogo contra o Botafogo, contra do Bragantino. E os melhores em campo para mim foram o Giai, que tirou uma bola em cima da linha e marcou muito bem ali, e o Bruno Fux, que vive uma fase ótima também, cara, jogando na esquerda, numa zona de desconforto dele, né, porque ele tá acostumado a jogar pela direita, e mesmo assim, muito bem na saída de bola, na marcação também foi bem honesto, quase fez um gol no primeiro tempo, né, numa cabeçada ali que passa raspando do lado da trave. E o terceiro melhor em campo eu vou colocar o Vitor Roque, porque finalmente ele fez o gol e ele estava merecendo demais, porque o que ele corre não está escrito. É isso, belo resumo de um Chong Kim sobre a vitória de ontem. Greg, nosso especialista em bikes, Sérgio Bicudo está falando aqui, Cristiano Oscar, Verdade. Bom dia, Verdones, Caio Borges, bom dia, porcada, Ele Tigrão está on fire, galera chegando aqui, a Rita Firmino também, bom dia, porcada. E aí, Greguinho, você é especialista em bike, então? Mas minha bike é do outro lado, né? Mas acho que a bike do Jai ontem merece todos os elogios. Um golaço, né? Mesmo não balançando as redes, porque garantiu a vitória, garantiu a ida para o intervalo com o empate, né? Senão o jogo ia mudar completamente. Salvou ali uma infelicidade do Everton com o choque com o Emiliano. Mas é isso, pô, graças a Deus, né? Porque essa vitória veio com o gol do Tigrinho e a galera tá em alta com nós aqui. Bom dia, porcada, bom dia, palestra. Bom dia, seus líderes. Tomara aí que continuamos na ponta aí depois do jogo do Bragantino hoje, jogo de segunda-feira. Mas o importante é que o Palmeiras continua desempenhando, continua jogando bem, continua sendo muito, mas muito forte fora de casa, né? A gente tem que destacar isso, tudo bem. Ontem a gente não foi jogar em São Januário, né? Era um campo... aí vai, entre aspas, meio neutro, mas mesmo assim o Palmeiras foi lá, venceu o jogo, né? El Tigre mete o primeiro, que é importantíssimo demais para ele. A gente, né, no grupo de membros aí, para você que ainda não é membro e não faz parte da nossa resenha, tá o QR Code aqui em cima. No grupo de membros já estava todo mundo falando, precisamos de um golzinho do Tigre, ele tá precisando, tá? Já começa, né? Um atacante, mesmo jogando bem, mesmo achando penal, jogo após jogo, a bola não entra, ele não tem chance, vai criando
uma expectativa, uma certa pressão, né? Então era importante esse gol do Vitor Roque sair para dar tranquilidade, para dar timing para o processo, né? Abel que falou bastante dos jogadores dele, dos processos, da calma que a gente tem que ter para as coisas acontecerem naturalmente, para os processos que o Palmeiras vem fazendo bem feito, não é de hoje, mas há anos bem feito, né? E o Abel também, desde que chegou, vem conseguindo fazer esse trabalho, né? E ele destacou mais uma vez ontem na coletiva pós-jogo a importância de deixar o jogador aflorar, né? Ter o timing, o Giai aí, teve gente que já comentou aí na frente, né, no chat que está pegando fogo aí hoje, sobre pedir desculpa para ele, né? Um jogador que a gente pegava no pé sim, né? Não só nós aqui, nós três, mas a torcida do Palmeiras como um todo, porque foi investido uma grana, mas é um moleque de 18 anos também, então tem muita lenha para queimar, né? E ontem fez mais uma partidaça, vem numa sequência muito forte, e já podemos colocar em enquete ou não se com os 3 laterais titulares ele assume ou não a titularidade, né? Porque o Mike aí voltando, o Marcos Rocha também voltando, então não dá para saber. Fez muito bem o papel de substituir os dois enquanto estavam no DM, e agora coloca uma pulga aí atrás da orelha de Abel Ferreira. Vale destacar, a gente falou ontem na live também, a pressão na saída de bola que o Palmeiras fez, né? Que ontem o gol sai assim, e eu acredito que o Palmeiras do Abel mexeu nessa saída, tanto que quem faz o abafa é o Rios, não é os atacantes, não é o Vitor Roque, não é o Estevão, que normalmente nos últimos jogos vinha sendo feito por eles. Palmeiras aperta de um jeito diferente, fazendo o volante, e lá na saída de bola eu acho que isso surpreendeu e fez com que, né, o gol saísse. Claro que o Rios foi muito bem na apertada, o juiz, né, não fez falta, o juiz não deu falta, o Estevão vai bem, acha o Vitor Roque, mas essa saída de bola é algo que eu vinha vendo como um problema, a saída de bola do time adversário, né, sendo um problema da equipe do Palmeiras, porque corre muito para marcar e não faz o abafa direito, então acaba deixando. A gente sofreu isso contra o Bahia, sofreu isso contra o Botafogo na primeira rodada. Acho que o Palmeiras conseguiu apertar bem ontem e achar o gol, que é importantíssimo para esses 3 pontos, e o que o Abel também falou ontem na coletiva, né? Não, o que importa agora não é ser líder, e sim estar no pelotão da frente. E o Palmeiras segue lá no pelotão da frente, segue num pace, numa velocidade muito boa, né? E aí agora seguir nessa toada, terminar de manter aí o 100% na Libertadores no meio de semana, encaminhar a classificação que começou aí fora de casa contra o Ceará e continuar na ponta da tabela até o Mundial, que faltam 40 dias.